Cartão laranja. E é cartão laranja. Cartão laranja. Cartão laranja. Muito boa tarde, bem-vindos ao Cartão Laranja, o podcast feito no Barreiro, com barreirenses, e desta vez, não só com barreirenses, temos também setubalenses e quem tivesse vindo até de Braga para estar presente neste podcast. É o podcast pós-título do Benfica. Foi uma semana futebolística, mas foi também uma semana controversa em termos políticos e, uma vez que este também é um podcast meio desportivo, meio político, temos hoje uma representatividade aqui algo curiosa, porque temos aqui os 4 grandes, uma vez que finalmente o Sporting, parece que o terceiro lugar não ficou reservado, ficou para o Sporting Braga. Então temos aqui alguém que é de Braga, é do Porto, que é o Hugo Soares. Bem-vindo, Hugo Soares. E temos Obrigado. também o Paulo Ribeiro, um sportingista de Setúbal. E também agradecemos a presença do Luís Tavares Bravo. Bem-vindos a todos. Esta foi uma semana muito complicada, como eu disse, com muitas controvérsias. O presidente Marcelo não comeu gelado, Santini, mas dedicou-se à matemática, fez a soma de 1 mais 1. Um Galamba teve o ministro Galamba esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito e está a confusão instalada. Hugo Soares, afinal, quem é que chamou o SIS? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um gosto estar convosco e creio que é sempre de saudar este tipo de programas e de participação que ajuda a levar mais longe quer a posição de cada um, quer divulgá-las, que é sempre importante, e este é um grande instrumento. Bem, sobre a sua pergunta em concreto, eu creio que o Governo sabe, mas até o Governo parece não saber. De facto, nós assistimos no último mês, nas últimas semanas, a uma degradação tal das instituições que tem sobretudo a ver com isso mesmo, com as meias-verdades, com a forma como se brinca com as palavras. No fundo, e numa palavra, eu diria que este governo tem um problema patológico com a verdade. Não é capaz de falar com clareza e com firmeza. E o problema começa logo no chefe de governo, no primeiro-ministro, que ainda hoje, em resposta às perguntas que o PSD formulou do ponto de vista regimental, o primeiro-ministro veio desmentir aquilo que o ministro João Galamba tinha dito à Comissão Parlamentar de Inquérito e aos portugueses. Ora, um país onde o primeiro-ministro aproveita as perguntas do maior partido da oposição para desmentir um ministro do seu governo, dizendo o contrário do que ele disse. Recorde-se que o ministro João Galamba tinha sido muito claro quando afirmou que tinha sido o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Mendonça Mendes a sugerir-lhe que mandasse acionar os serviços de informação da República Portuguesa. E hoje o primeiro-ministro veio dizer que não foi o secretário de Estado adjunto que sugeriu esse comportamento por parte do ministro João Galamba. Eu, com franqueza, creio que isto é tudo de uma infantilidade, por um lado. Por outro lado, de um desprestígio e de uma indignidade para as instituições, que os portugueses, além de estarem fartos desta que parece uma novela mexicana de mau gosto e de mau calibre, estão sinceramente apreensivos com a qualidade da nossa democracia e com a qualidade das nossas instituições. Eu hoje estou absolutamente certo que o primeiro-ministro, perante todas estas circunstâncias e mantendo o ministro João Galamba no governo, o primeiro-ministro demitiu-se de governar o país. Ele pode não se demitir formalmente do exercício das funções de primeiro-ministro, mas a verdade é que, do ponto de vista factual, daquilo que deve ser a atuação de um chefe de governo, o primeiro-ministro está hoje longe de corresponder àquilo que é o anseio dos portugueses e está, sobretudo, muito distante da realidade nacional. Ele não compreende, não entende, não vê a crise gravíssima que os portugueses estão a viver, a vários níveis, do ponto de vista do acesso à saúde, com listas de espera de vários meses, até anos, para uma consulta em algumas unidades hospitalares. O mesmo se pode dizer relativamente às cirurgias. Mais portugueses, cada vez mais portugueses, sem médico de família. Naquilo que diz respeito ao custo de vida, ao acesso aos bens mais elementares, Portugal é um país de baixos salários e com a inflação os portugueses hoje sofrem no dia-a-dia
as consequências de não poderem corresponder àquilo que são os bens mais essenciais, o pagamento da energia, o pagamento do combustível para a sua mobilidade, ou pior ainda, no acesso à habitação, com o aumento das taxas de juros e das rendas. E, portanto, o país vive hoje uma crise do ponto de vista daquilo que o Estado deveria dar aos cidadãos sem precedentes, a que se acumula aquilo que eu disse no início. Uma crise institucional de que não há memória. Parece, sinceramente, que o país é governado por um conjunto, e eu estou a pesar as palavras, de incompetentes, de infantis e de irresponsáveis. E isto é demasiado grave para que o PSD não o denuncie. E depois temos uma atitude também do Primeiro-Ministro, se permitires uma pergunta, que fica ali a oscilar um pouco, parece, entre a desistência do país ou a relutância em ver realmente a realidade. Parece que há uma descolagem cada vez mais da realidade do que se está a passar. Ou isso, ou mesmo só a desistência. Por vezes fico na dúvida. Eu creio que pode ser as duas coisas. A verdade é que o Presidente da República tinha, em janeiro deste ano, dito que esta era uma maioria requentada e cansada. E é mesmo, o Primeiro-Ministro está cansado, ele está derrotado na governação, ou seja, ele não sabe o que há de fazer com uma maioria absoluta, ele não tem ambição para governar, não tem ambição para Portugal e deixou-se enredar num conjunto de situações que demonstram uma falta de autoridade total. Eu tenho que ser mesmo franco, quer dizer, nós ter hoje governo ou não ter governo é sinceramente a mesma coisa, porque a nossa economia está a mostrar uma resiliência que advém sobretudo da nossa capacidade de empreender, dos nossos empresários de resistirem e sobretudo do nosso turismo, que continua felizmente a crescer e a crescer muito. Mas tudo isto é apesar do governo, porque naquilo que são as funções que o governo devia ter hoje ao serviço dos cidadãos, designadamente no que diz respeito aos serviços públicos, há uma degradação também total dos serviços públicos. Ao mesmo tempo que, como é consabido, o governo cobra a maior carga fiscal de sempre aos portugueses. O que é isto dizer? Com uma mão, o governo tira-nos em impostos uma grande parte dos nossos rendimentos. E com a outra, em vez de nos dar serviços públicos de qualidade, dá-se-nos serviços públicos absolutamente degradados. Veja-se mais um caso, o caso da educação, onde temos ainda alunos que não conseguem recuperar as aprendizagens paradas na pandemia, temos alunos sem professores e temos o pessoal docente e discente altamente desmotivado e todos os dias na rua em protesto. Ora, a escola pública, e eu falo com propriedade, eu sou um filho da escola pública, que devia ser o principal motor, a principal alavanca da mobilidade social, hoje não é. E isso é a falência de um projeto de governo e a falência de uma sociedade. E os portugueses, achas que ainda estão iludidos, deixam-se levar por aquela máquina de publicidade socialista, todas aquelas ilusões, achas que Portugal ainda está a acompanhar essa ilusão ou já se começa a afastar disso? Creio que não. Sinceramente, eu sou daqueles que acho que o povo tem sempre razão. E creio que os portugueses já perceberam o que está a acontecer no país e estão cansados, estão esgotados deste governo. A paciência dos portugueses com o governo esgotou-se e o governo esgotou-se. É que mas continuam a empreender na ilusão, porque recentemente esteve nomeadamente no Barreiro a fazer mais promessas de novos investimentos aqui para o Conselho. Mas o governo, desculpe estar a interromper, o governo força. É mestre na propaganda e nos anúncios. Nos PowerPoints repetidos, muitas dessas promessas no distrito de Setúbal e designadamente no Barreiro, já foram feitas no passado. O governo tem à sua disposição, entre programas europeus e o PRR, cerca de 60 mil milhões de euros. E o governo não o consegue colocar ao serviço da economia. Está agora num lufa-lufa de apresentações, de proclamações, de anúncios, a ver se consegue iludir os portugueses com obras que, no âmbito do PRR, que vem, sobretudo, tentar substituir o investimento público que o governo não fez nos últimos anos. Sinceramente, digo isto sem qualquer cariz partidário. A situação é de grande preocupação, porque, juntando-se as dificuldades concretas da vida das pessoas, que são aquelas que mais nos devem preocupar,
à falta de capacidade do governo e a esta crise institucional de desprestígio das instituições, não há memória de assistirmos a cenas de pancadaria no Ministério, de um adjunto fugir numa bicicleta com um computador que tem informações classificadas. A sério, isto, quer dizer, eu percebo que se ria, porque se isto não fosse trágico, era manifestamente cómico, de um ministro que, sinceramente, eu creio que se ele tivesse o contacto do FBI e da CIA, tinha ligado também para essas duas instituições, porque ele ligou para toda a gente que podia ligar, numa atitude de infantilidade, de falta de senso, de autoridade, de capacidade de governação. Os portugueses lá em casa olham para isto e dizem, mas são estes senhores que nos governam? Isto não pode ser. É isto que estamos entregues. É tal qual. É assim, eu gostava de interromper só para meter uma pequena provocação, até porque falámos aqui da questão das pontes. Eu não sei se o secretário-geral, o Hugo, sabe, tem noção do que é que está prometido. Eles íamos envolver aqui, se calhar, o Paulo um bocadinho na conversa. Pontes que eram supostamente consideradas estruturais para servir o novo aeroporto que estava, do qual, aliás, não há uma única palavra do governo cada vez que cá vem ao Barreiro, ou vem a este lado, mas que supostamente eram rodoviárias para reduzir a mobilidade e ajudar a estas populações que são verdadeiros becos virados para Lisboa, a poderem também ter aqui, obviamente, alguns ganhos de sinergias e transportes e também servir de posto logístico para o aeroporto. A questão é que as pontes aparentemente agora são pedonais e vão lutar que sejam rodoviárias. Isto é estranho ou é uma mensagem que nos querem dar sobre se o aeroporto afinal já não vem para Sul, ou se está dependente disso, ou se calhar não tem projeto. Não sei, eu desafiava aqui um bocadinho o Paulo também a participar e pronto, e gostava de ouvir o Hugo sobre isto também, se é que também tem alguma opinião mais convicta sobre isso. Luís, obrigado. Para antes de mais, dar as boas-vindas ao nosso secretário-geral, que além de estar connosco muitas vezes fisicamente, hoje também está virtualmente e é sempre um gosto. Mas, Luís, eu vou tentar ser muito breve e não vou poupar nas palavras. O que o governo esteve a fazer no governo mais próximo, no Distrito de Setúbal, nós já sabíamos que era um logo. O PSD distrital chamou a atenção para isso e sabíamos que vinham-nos apresentar uma série de PowerPoints que não passariam do papel. Nunca pensei que o tupete, a lata mesmo, fosse tão longe. Se não vejamos, o Primeiro-Ministro veio cá e andou a anunciar obras em todo lado. Andou a anunciar, nomeadamente no Barreiro, pontes que eram rodoviárias, admitia-se que pudessem ser ferroviárias que ligassem o Barreiro ao Seixal e o Barreiro ao Montijo. Um mês e meio depois, sai uma resolução do Conselho de Ministros, com o cunho do Primeiro-Ministro, no dia 10 de maio, portanto, no mês passado, sai uma resolução do Conselho de Ministros em que o Primeiro-Ministro, preto no branco, escreve ponte, uma ligação pedonal e ciclável. Portanto, primeiro logo. Segundo logo, quando o Barreiro, o PS ganhou o Barreiro, havia um projeto em cima da mesa desenvolvido por duas autarquias comunistas, do Seixal e do Barreiro, para fazer uma ponte pedonal e ciclável. A Câmara Socialista do Barreiro abandonou esse projeto dizendo que não servia. E bem, terá sido a altura em que o PS no Barreiro esteve bem. Agora, vem o Primeiro-Ministro recuperar um projeto que o próprio PS no Barreiro dizia que não servia. Quanto a isto, o que é que nós ouvimos? Ouvimos o Partido Socialista no Distrito calado, o Presidente da Federação Socialista, que por acaso é o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, o suposto homem envolvido também na trama do SIS, calados, e vemos agora falar única e exclusivamente que vão tentar sensibilizar para a importância do rodoviário. Em suma, o próprio governo, pela sua letra, por uma resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada, escrita e publicada em Diário da República, veio demonstrar que andou um mês e meio a enganar os portugueses e, em particular, as pessoas de Setúbal e, ainda mais especificamente, as pessoas do Barreiro. Isto diz tudo quanto à forma como somos governados. Como diria o António Barreto, e bem, isto de facto é um bando de garotos. Não, o Luís colocava a questão do aeroporto em cima da mesa. Relativamente a ela, é preciso lembrar que, de facto, eu começo a achar que nem aquilo com que o governo se comprometeu, nós podemos ter certezas disso, porque, como é público, o PSD
numa tentativa de colocar o interesse nacional acima de tudo o resto, concordou com o Governo numa metodologia e num procedimento para que, no prazo máximo de um ano, nós tivéssemos a questão da localização do aeroporto decidida. E eu creio que nós estamos longe de conseguir, se calhar, cumprir esse prazo. E recordo outra coisa, recordo que nós estamos em vésperas de entrar o verão e o período de maior fluxo de entrada de pessoas em Portugal, e era suposto que as obras na Portela tivessem começado há cerca de 8 meses atrás. E até agora, zero. E, portanto, o Governo falha em toda a linha. Eu sinceramente, às vezes, do ponto de vista político, tenho até receio de estar a carregar sempre tanto nas palavras, porque eu acho que as pessoas podem até achar que há aqui um exagero, um excesso de linguagem, uma tentativa de demonstrar um país, mas não há como não o dizer. Quer dizer, eu não consigo encontrar forma de o dizer de maneira diferente. Isto são umas em cima das outras, é uma constante. E andando bem um bocadinho, ainda vamos ter uma ponte das barcas. Porque começámos de uma maneira e vamos acabar assim. Não sei se querem passar já à atribuição das laranjas de ouro e os cartões laranja. Hugo Soares, trouxeste algum cartão laranja para apresentar, alguma admoestação que entendas que deva ser necessário? Eu creio que o laranja é uma cor demasiado, eu diria, pungente por estes dias para poder dar a alguém, mas escolheria, se me permitir, dar um grande cartão vermelho ao Primeiro-Ministro António Costa, porque é um cartão vermelho bem pensado, de expulsão mesmo, porque quem se demite do país como ele está a fazer, mais vale de facto que assuma que já não tem condições para ser Primeiro-Ministro, porque é isso que ele está a fazer no dia-a-dia. Também concordo. E já agora desafiava eu uma laranja de ouro, se não que normalmente aqui a bola de ouro do programa. Se tens alguma que queiras destacar esta semana, se não tiveres, eu tenho, faço eu. Eu dar bons prémios, eu dou sempre, mas depois podes também ter o teu momento. Se houvesse esta semana alguém que merecia uma laranja de ouro, era, com franqueza, o presidente do PSD, com a atitude que teve de pugnar pela retidão e pela dignidade ética no exercício de funções políticas, salientando aqui a forma sóbria, adulta, responsável com que lidou com toda aquela confusão que foi, confusão e diria até lamentável divulgação de escutas e de envolvimentos, alegados envolvimentos, enfim, falo-vos da Operação Tutti Frutti, mas a laranja de ouro é mesmo para a nobreza da atitude política do presidente do PSD. Atenção, que se o Luís vier atribuir laranjas de ouro para qualquer aspecto clubístico, eu retiro-me imediatamente do programa. Não, era mesmo para essa, ou era a entrevista do presidente. Portanto, só estava em dúvida qual é que era as que eu escolheria. Eu devo-vos dizer que lamento muito que o Luís esteja com este sorriso esfuziante, depois de uma época onde supostamente o clube do Luís iria esmagar todos os restantes, chega ao fim, ganha apenas um título na última jornada e em esforço, e vemos esta alegria esfuziante do Luís. Mas eu percebo, quem já não está habituado a ganhar, é normal que esteja assim tão feliz. Estou bem. És o único benfiquista aqui, Luís. Estás em minoria. Sou o único, tu também és sportingista. Eu estou a seguir sozinho. Muito bem, obrigadíssimo. Tiago, força. Sim, agradeço a presença. Hugo Soares, foi um prazer. Eu aqui agradeço, é um gosto muito grande. E também ao Paulo Ribeiro, muito obrigado pelo vosso Obrigado. Não sei se Luís Tavares Bravo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para terminarmos. Não, agradecer ao Hugo, como é óbvio, é um grande amigo e cá esperamos para a sua 70ª visita ao Distrito e ao Barreiro, como sempre. Um grande amigo do Distrito já e uma grande amizade. Qualquer dia também mudará para o vermelho e branco, mas do Barreirense, já que se não for do Benfica, que seja do Barreirense. Do Barreirense, com muito gosto. Não mudo, mas enverga a camisola do Barreirense por ti com muito gosto. Agora devo-te dizer que bem era o Barreirense equipado azul e branco. Ou verde, porque não? Muito obrigado a todos. Estão atribuídas então as laranjas e os cartões laranja. Até à próxima. Cartão. Obrigado a todos. Laranja. E é cartão laranja!
Cartão laranja.